Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Já vamos dar início ao primeiro episódio do E aí, qual é a sua história? Podem chegando. Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença nessa tarde de quarta-feira. Sei que muitos estão trabalhando até, enfim. Agradeço a presença de todos. Boa tarde. Vejo que a professora Juliana já chegou. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos que estão entrando nesse momento na nossa live. Muito obrigada pela presença de todos. Já daremos início. Obrigada, Daiane. Olá, boa tarde a todos e todas. Já vamos dar início ao primeiro episódio do nosso projeto E aí, qual é a sua história? Intitulado O Controle do Corpo Feminino através da História, Fundamentalismo Religioso e Lutas Feministas, onde teremos a honra de contar com a participação da doutora Juliana Barreto Farias e da mestra Gisélia Cruz. Já vamos dar início. Boa tarde a todos e todas, mais uma vez. Já vamos iniciar. Mais 5 minutinhos e já vamos dar início ao nosso primeiro episódio, né, do projeto E aí, qual é a sua história? Que é um subprojeto do Trocando Histórias em Rede. Já vamos dar início. Bom, gente, vocês podem, ao longo da live, vocês podem ir perguntando aqui no nosso chat, que eu vou tentar encaixar as perguntas de vocês no roteiro que a gente já tem, tá ok? Lembrando que vamos ter 2 convidadas hoje, a professora doutora Juliana Barreto Farias e a mestra Gisélia Cruz. Ambas historiadoras. A professora Juliana Barreto também é comunicóloga e Gisélia Cruz é teóloga também. Olá, boa tarde a todos e todas. Podem chegando, que já vamos dar início ao nosso primeiro episódio do E aí, qual é a sua história? Boa tarde. Olá pessoal que está entrando agora. Já vamos dar início ao nosso primeiro episódio do E aí, qual é a sua história? O tema de hoje fala sobre uma questão que está muito em evidência ultimamente, especialmente por conta do caso da garota de 10 anos, e que comoveu muito, né? Teve muita repercussão midiática, e a gente resolveu discutir isso a partir de uma perspectiva histórica, de como é que os corpos femininos são controlados, tanto a nível das instituições religiosas, quanto a nível do poder do Estado. Já nossas convidadas vão falar melhor sobre esse tema, a partir de 2 perspectivas diferentes. Professora Juliana, ela é doutora em História e trabalha especialmente com a questão da escravidão e dos processos de liberdade. Olá, Gisélia!
Já já vamos começar. E Gisélia Cruz, ela é mestra em Educação e Contemporaneidade e trabalha especialmente com a questão do protestantismo no Brasil e as questões afrodiaspóricas também. Então, já dando início, eu vou convidar a professora Juliana Barreto Farias para a nossa fala. Um segundinho. Professora Juliana Barreto Farias. Olá, professora. Olá, Boa, boa vou tarde. apresentar a senhora antes, né? Para deixar tudo bem claro. A senhora é professora da Unilab, professora do PPG Afim, doutora em História, mestra em História também, formada em História, graduada em História e em Comunicação Social, assim como eu. E a senhora tem um trabalho muito grande acerca dessas questões dos processos de liberdade e de escravização também, no século XIX e século XX, aqui no Brasil e em Senegal agora, estendendo essa pesquisa. Então, não haveria pessoa melhor para convidar. Até porque a senhora, inclusive eu sou aluna da professora Juliana Farias, então é uma honra muito grande para mim, especialmente por conta da disciplina, que é Estudos de Gênero e Raça no Brasil. Então, a professora Juliana Farias tem muito que contribuir para essa nossa discussão. Pode falar, professora. Pode Pode se começar? apresentar. Boa tarde, então, a todas e todos. Fico muito feliz com o convite, né, para participar. Enfim, como a Mariana falou, né, a gente teve um curso muito produtivo, foi muito bom, né, no semestre, já nem consigo, passado, retrasado, né, foi no ano passado, nas nossas discussões sobre raça e gênero. Então, fico muito feliz com o convite, né, que eu sei que vocês são um grupo de alunos daqui da turma, né, que a gente discutia bastante, enfim. Então, fico feliz de participar e da iniciativa de vocês, né, que eu vim acompanhando, né, com o período anterior. Acho que você já fez a apresentação, né? Então, Sim. Eu vou iniciar fazendo fazer um questionamento inicial, né? Porque, como eu falei, a senhora tem um trabalho muito grande acerca das mulheres africanas escravizadas aqui no Brasil e também nesse processo de liberdade, onde elas conseguiram certa autonomia. E eu queria questionar a senhora como é que era esse processo de controle desses corpos dessas mulheres e como é que elas faziam para burlar esses mecanismos de controle, né? Como era esse processo, tanto do Estado e das instituições, como a igreja, como a família, de tentar controlar esse corpo feminino e também de como elas faziam para que não. Quais eram as estratégias que elas tinham para conseguir ter certa autonomia, mesmo dentro de um sistema extremamente repressivo e misógino. sim. Então, como, né, você falou, esse tem sido um tema das minhas pesquisas já há algum tempo, né? O estudo das mulheres africanas, e a gente chama aqui, né, são conhecidas como mulheres pretas minas, né, africanas da costa ocidental, que a gente chamava de Costa da Mina, e que hoje corresponde à Nigéria, Togo e Benin. Enfim, e pensando essas mulheres libertas e escravizadas, né, e como elas conseguiram alcançar a sua liberdade, enfim, e como você falou também, agora tenho feito pesquisas sobre o Senegal, também pensando nas mulheres escravizadas no Senegal. Assim. Então, quando a gente pensa, né, as mulheres e o tema da nossa discussão hoje é pensar também esses corpos femininos, né? Esse é um dos assuntos, assim, a forma como os corpos das mulheres negras eram vistos e tratados, né, nesse passado escravista, pensando no Brasil, mas também em outras sociedades escravistas no Atlântico, é uma das questões, uma das situações que eu acho que mais impactaram tanto
né, nesse período, né, a história dessas mulheres nesse período, como continua impactando até hoje as desigualdades de gênero e a forma como as nossas vidas são, né, como as nossas vidas são vistas e levadas, tanto pela sociedade como pelo Estado, né? Porque a própria escravidão, ela funcionava como uma espécie assim, de alicerce para essa construção de poder, né? Que era baseada no gênero, nas igualdades de gênero, e a gente pode pensar isso de que forma, né? O próprio, né, o senhor, né, de escravos, dos escravizados, como os próprios escravizados, eram determinantes para pensar essas desigualdades de gênero. Explicando isso de uma forma melhor, né? O escravo, né, o escravizado, era visto como uma propriedade, né? Uma propriedade do senhor, era tido como uma propriedade. Enquanto propriedade, esse senhor via esse corpo, né? E a gente está falando desse corpo da mulher, como se ele pudesse desfrutar, né? Vamos botar entre aspas, desse corpo da forma que né, que ele desejasse, digamos assim. Então, nesse sentido, cabia também estuprar essa mulher, esse corpo feminino, né, esse corpo dessa mulher escravizada, ela também servia como uma forma de própria reprodução dessa mão de obra escravizada, né? E isso, assim, por exemplo, pensando o Brasil, com o fim do tráfico transatlântico, fim definitivo, em 1850, a continuidade do regime ele vai passar a depender da escravização das filhas e das mulheres escravizadas. Então, a reprodução vai passar, né, o controle desses corpos também passa por essa reprodução, que é a garantia da própria mão de obra escravista. Isso até a gente vai pensar na lei do ventre livre, em 1871, que aí as coisas vão mudar, porque assim, a gente tinha até então que a ventre, né, da mãe passa para a condição do filho, né, o filho que nasce cativo também. Enfim, aí a lei do ventre livre ela vai, de certa forma, abalar essas estruturas do escravismo, porque as mulheres elas passam a ter um controle, não um controle, né, porque ainda vão ser controladas, né, pela força senhorial, mas elas podem, por exemplo, né, brigar na justiça pela sua liberdade, a liberdade dos seus filhos nascidos antes desse período, enfim. Enfim, para dizer que esse contexto ele vai impactar de muitas formas, né, os corpos femininos, os corpos dessas mulheres, e vai criar também, dentro desse contexto, a gente tem uma série de discursos e estigmatizações do corpo da mulher que vão ser associados à permissividade sexual, erotização, estigmatização, enfim. E são discursos e até práticas que a gente continua, não só depois, né, do fim da escravidão, mas que a gente continua vendo reflexos até nos dias de hoje. E aí, falando um pouco mais especificamente da minha pesquisa, e aí você fala na pesquisa também sobre a questão da igreja, a igreja católica, uma parte da minha pesquisa eu trabalhei com processos de divórcios. E esses processos de divórcio no século XIX até final do século XIX, quase no século XX, eles se desenrolavam, né, eles aconteciam na esfera da Igreja Católica, na justiça eclesiástica. E eles só eram permitidos em duas situações: adultérios e sevícias. Sevícias seriam violências, né? E ele, né, o direito canônico que regulava essas ações, né, de divórcio, ele definia, por exemplo, que as sevícias elas só eram motivo para a separação, e a separação apenas dos corpos, o casal continuava casado, né? Continuava como se fosse casado, mas vivia em casas separadas. As sevícias só eram consideradas motivo para a separação se elas fossem tão severas ao ponto da mulher correr risco de vida. Então, o próprio direito canônico, ele reforçava uma inferioridade entre homens e mulheres. E os homens, os principais, né, réus nesses processos, eram as mulheres que quase sempre entravam com processos contra seus maridos para pleitear a separação, o divórcio que se dava em âmbito eclesiástico. Eles só eram condenados, então, e autorizados a se afastar dessas mulheres se elas violentassem ela de tal modo que elas pudessem falecer ou, então, chegar próximo de falecer. E então, nesses processos... Desculpa, professora. Essa parte que a senhora falou sobre a sevícia
me lembrou um tema que é muito atual e pertinente, que é muito pouco discutido, que é o estupro conjugal. Que hoje já se tem uma ideia de que há essa possibilidade de um estupro conjugal, porque se tinha uma ilusão de que a pessoa só poderia ser estuprada por alguém que não fosse, com que ela não tivesse nenhuma relação íntima, enfim. E hoje é uma coisa que está começando a ser discutida, essa prática de estupro conjugal. E ainda hoje é difícil para muitas mulheres perceberem alguns casos onde elas foram sofrerem esse abuso dos seus cônjuges, né? Sim, sim. Então, é uma prática de violência conjugal muito grande, né? E tem esses limites. Por exemplo, nesses processos, então, existia, assim, determinações, assim, que o marido, como chefe, o cabeça da família, né? E assim que ele era chamado, ele podia executar medidas tidas como corretivas, também entre aspas. E essas medidas corretivas podiam ser várias formas de violência, tanto físicas como sexuais. Então, assim, esses processos são, assim, pensando, né, para nós historiadores, em termos de fontes, enfim, historiográficas, são riquíssimos, assim, não só na descrição. E esses processos, quando eu estou trabalhando com esse tipo de processo para africanos, né? Mas são processos que existem para todos os grupos sociais e raciais. São processos que estão conservados em arquivos eclesiásticos. Eu trabalhei com os processos no Rio de Janeiro, então mais de 1.500 ações desse tipo existem lá, né? Eu fiz um recorte. Então, existem... E esses processos são descrições de muitas violências, mulheres grávidas que aí perdem os filhos por conta dessas violências, enfim. Mas a própria igreja, né, no seu direito canônico, e a própria sociedade permitia com que algumas dessas medidas, como eu falei, corretivas, fossem aceitas. E aí, como eu falei, por mais que mulheres de outras condições sociais, enfim, cores também, né, também abrissem processos desse tipo, é possível, né, quando a gente faz essa interconexão entre classe, raça, enfim, gênero, perceber as diferenças entre as mulheres brancas e as mulheres negras, africanas ou crioulas, enfim. E também as escravizadas, porque também havia casos de mulheres escravizadas, né, casais assim, escravos e libertos, mulheres escravizadas e libertas, enfim. Porque a diferença é a seguinte: as mulheres escravizadas, né, os senhores e às vezes também os seus cônjuges, tinham por direito de serem viciadas por seus senhores e por outros homens, né? E no final das contas, né, essas práticas e esses discursos, eles vão se perpetuando, e se a gente for observar na sociedade brasileira, quais são os corpos que são os mais objetificados, sexualizados e violados e violentados, né? E aí você pergunta, né, porque eu estou falando bastante dessa questão do corpo, falei, né, inicialmente, para pensar essa questão do corpo feminino como uma questão do controle do corpo e um controle reprodutivo, né? No sentido de pensar as escravizadas, enfim, mas também esse controle reprodutivo vai se dar em diversas esferas, até nas esferas médicas, enfim. Né, de como médicos e outros profissionais do século XIX vão ver esse corpo feminino negro, e como esse corpo feminino negro vai ser... né, a atuação sobre esse corpo feminino vai ser diferente pensando numa mulher branca e uma mulher negra, né? Acho que essa também é uma das questões que você disse que vai colocar. Mas aí pensando nas formas de resistência, porque se de um lado a gravidez e a maternidade era importante por conta dessa reprodução da força de trabalho, né, escrava, ela também podia ser vista até como uma forma de resistência dessas próprias mulheres ao regime escravista, enfim. Isso vai criar uma série de tensões assim, entre senhores, entre escravizados, enfim. Então, da forma como esse parto vai ser feito, do controle, de como também esses filhos vão ser criados depois, enfim, é uma criação, né, diante das dificuldades do trabalho e de manutenção de uma gravidez e da maternidade, uma forma de criação dessas crianças a partir de forma mais coletiva por essa comunidade. E aí um tema assim que é mais
que tem sido tratado até mais se a gente for pensar em outras sociedades do Atlântico, por exemplo, pensando em sociedades escravistas, né, nos Estados Unidos ou nas sociedades do Caribe, de pensar, por exemplo, práticas abortivas e até mesmo infanticídio como formas de resistência para que, né, para se evitar um futuro para esse filho daquela mesma forma, enfim. Enfim, até a expressão utilizada é pensar essas duas práticas como uma resistência produtiva, né? De você induzir ao aborto e é um controle dessa fertilidade, porque esse filho ele viraria também uma mão de obra escravizada e também uma própria agência feminina. Por outro lado, também pensando para algumas culturas africanas, a importância que a maternidade tem, enfim. Então, essa gravidez, se por um lado ela pode ser vista como uma perpetuação dessa, né, da escravização da família, ela também pode ser vista como algo positivo para essas próprias mulheres, né? Sim. Enfim. Eu ia perguntar, a senhora entrou um pouco nesse âmbito médico, né? E eu ia perguntar justamente isso, como a senhora vê esse reflexo desse processo escravatório ainda hoje, quando se pensa em como o corpo de uma mulher negra é visto e como o corpo de uma mulher branca, quais são os mecanismos de controle. Recentemente, entrando nessa questão, né? Com a morte do médico baiano, houve muita essa discussão sobre o controle da natalidade feito em relação à população negra, né, as mulheres negras. E houve os dois lados da moeda. Quem defendesse por achar que, de fato, deve ser controlado a nível de permitir que as mulheres tenham um maior planejamento acerca de suas famílias. E, por outro lado, falou-se sobre uma espécie de um genocídio antecipado também, porque a população não teria como se desenvolver, não teria como se ampliar. E tem outras pesquisas também, acredito que a senhora vai até falar sobre isso, acerca da questão das anestesias, em como é diferente esse cuidado com a mulher negra e a mulher branca no momento do parto, por exemplo. Uhum. Então, eu até tinha selecionado, né, duas, para fazer um paralelo, pensando uma pesquisa feita entre 2011 e 2012 e um trecho assim da fala de um viajante, as considerações de um viajante no séculos 17 e 18, pensando o corpo das mulheres africanas ou descendentes de africanos, né, que são escravizadas, enfim, que são mais aptas, né, ditas mais aptas à dor, ao trabalho pesado, então por isso mesmo também mais sujeitas à exploração, enfim. Eu cheguei até essa segunda pesquisa porque a gente, né, nesse tempo terrível do coronavírus, da Covid, e a gente ainda, apesar de, né, o Ministério da Saúde não divulgar os dados exatos tanto dos números como das próprias condições, enfim, fazendo essas interconexões entre raça e classe, a gente tem algumas pesquisas já em andamento, os primeiros resultados de que a população negra, né, preta e parda, é a mais afetada e a que tem mais, os números de óbitos né, afetam mais essa parte da população. E detalhando um pouco mais esses dados, algumas pesquisadoras mulheres, né, da área de ginecologia e obstetrícia apontaram, assim, eu acho que esses dados também vêm sendo atualizados, mais uma dessas postos assim que o Brasil fica campeão por uma, né, tá nos primeiros lugares por pior motivo, uma incidência de número de mortes de grávidas muito maior, eu acho, em todo, né, do mundo, assim, né? E fazendo um recorte de raça, que essas grávidas são sobretudo mulheres negras, pretas e pardas. E aí, a partir dessa constatação, eu cheguei também a uma pesquisa realizada na Fiocruz, né, por pesquisadoras da Fiocruz, da área de saúde pública, que se chama A Cor da Dor. Né? Então, que faz justamente, eu vou aqui baixar porque eu tinha separado as expressões que são usadas e que elas coletaram nas salas de maternidade
brasileiras. Assim, foi uma pesquisa feita com mais de 20 mil mulheres a partir de vários prontuários médicos. Então, são expressões, né, aspas, assim, tiradas dessas, né, do que seria o senso comum. Mulheres pretas têm quadris mais largos e por isso são parideiras por excelência. As negras são fortes e mais resistentes à dor. E esse senso comum, ela constatou né, que se revela também na própria prática médica, em que as mulheres negras durante a gestação têm um acesso menor a pré-natal. Eles publicaram essa pesquisa num artigo que se chama Cor da Dor, Iniquidades Raciais na Atenção Pré-Natal e ao Parto no Brasil. Por exemplo, são as que, na hora do parto, né, o parto normal, vaginal, são as que menos tomam anestesias quando necessário, são as que têm mais dificuldades para conseguir uma maternidade, enfim. Então, por que eu estou trazendo esses dados assim? Porque, além da gente conseguir fazer essa conexão, mesmo que num tempo muito longo, que revela. E a gente tem vários relatos, né, de violência obstétrica relacionados a mulheres negras, e são essas imagens e estereótipos que vão se reproduzindo, e quase dados como certezas, né, que as mulheres negras sentem menos dor e por isso são mais propensas a não receberem anestesia. E aí a gente interconecta, né, de novo, raça e classe, pensando, né, que as mulheres negras também têm mais dificuldade de acesso a uma saúde, aos hospitais, enfim. Então, assim, a verdade e nisso, como você fala, que essas desigualdades, pensando no próprio controle dos corpos, e mais ainda essa situação, a história que você... Né, eu tinha me lembrado dessa... Inclusive, eu ia assim, começar falando, mas aí eu até mudei um pouco o meu foco, e você trouxe essa, né, com a morte do professor e médico Elzimar Coutinho, desse projeto que ele tinha de esterilização, de métodos de contracepção, de ligação, enfim, e dessa relação não só pensando em mulheres que ele chama mulheres pobres, mas aí a gente também faz essa interconexão entre classe e raça, e do controle disso como uma forma de controle, enfim. Eu acho que é o que eu falei, a gente não dá para dissociar desse momento, tanto pensando nesse passado escravista, tanto quanto o período também pós-abolição, com as ideias, as discussões raciais, né? Das teorias raciais, de pensando que esse corpo negro como também inferior ao corpo branco, e esse corpo negro feminino mais inferior ainda a todas as, né, quando a gente pensa nessas divisões, enfim. Tem uma mensagem aqui no chat de Juca Lordelo que ele fala: o trabalho de Frederic, que a professora Juliana trouxe, uma disciplina, é muito interessante, a associação com o processo de acumulação primitiva do capital, justamente com essa questão do controle do corpo, né? Porque para o capital, para a família é um projeto capitalista no sentido dessa reprodução da mão de obra, né? Exato. E aí, da perpetuação de um patrimônio, né? E como a partir desse momento, né, que a gente foi uma das nossas leituras no curso, a partir desse momento do desenvolvimento do capitalismo, né, nessa necessidade de mão de obra, a Silvia Frederici, né, na tese dela, de que a mulher como reprodutora dessa mão de obra, e aí há toda uma literatura médica, e sobretudo por homens, enfim, pensando nessa questão do trabalho doméstico, na mulher que também vai nos papéis da mulher nessa sociedade, esse papel como a reprodutora da mão de obra. Então, a família burguesa, a partir também como mais uma dos componentes do capital, enfim, em que essas relações, essas desigualdades, essas relações de gênero, elas vão sendo reelaboradas, né? Sim. Professora, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta e depois eu já passo a bola para a Gisélia. Como é que a senhora vê as contribuições do movimento feminista da década de 60? Como é que a senhora vê hoje, assim, na questão da autonomia das mulheres, a nível político, social, e especialmente a nível do controle de seus próprios corpos?
E por que a senhora acredita que muitas mulheres têm medo, receio de muitas vezes até concordando com o pensamento feminista em seus vários ramos, né? Não só o feminismo inicial, que era um feminismo mais embranquecido europeu, mas os feminismos, o negro interseccional, enfim. Porque muitas mulheres têm esse medo de se auto-intitularem feministas. Como é que a senhora vê isso? Ó, então, eu acho que a gente pode falar. Acho que a resposta né, a primeira resposta ela vai acabar explicando também a segunda, né? Eu acho que se a gente está nesse controle, né, falando ainda do controle do corpo e esse controle passando pelo controle reprodutivo, como a gente fala, então uma das discussões, pensando os feminismos, né, porque aí depois a gente também vai pensar que esses feminismos têm várias vertentes Sim. e a gente pode ter várias questões, mas pensando de uma forma mais geral, quando a gente pensa nesse controle do corpo, pode ser o controle da própria reprodução, né? Decidir quando você quer engravidar e como não e por quê, enfim. E isso inclui interromper essa gravidez, do controle da mulher sobre o seu próprio corpo, inclui interromper também e decidir quando o aborto pode ser feito ou não, né? Mas a gente também sabe, né, que aí para pensar a questão do feminismo e continuando no tema pensando das mulheres negras, como também o feminismo negro foi importante para incluir algumas discussões, e sobretudo quando a gente fala da interseccionalidade, enfim, que escapava esse feminismo branco, mais ocidental, eurocêntrico, enfim. Então, a gente pode pensar que talvez aí você citou, né, a questão da polêmica em torno do Elzimar Coutinho. Então o controle da reprodução para uma mulher branca pode ser uma coisa, e para uma mulher, né, tem outra, tem uma relação aí também com o trabalho. São várias questões que se interconectam, que são importantes para entender o que significa esse corpo branco e esse corpo negro, né? Eu acho que aí... E aí, pensando também isso, tem uma discussão interessante, por exemplo, se a gente vai pensar numa das nossas feministas negras pioneiras, a Lélia Gonzalez, né? E a gente pensando no corpo, né? Porque uma das usos, né, que os senhores faziam do corpo da mulher negra era como ama de leite, né, que ela amamentava, e por isso também eram muito valorizadas, enfim, e elas amamentavam os filhos das famílias brancas. E há toda uma discussão, e aí também a gente vai chegar lá no Gilberto Freire, enfim, de uma certa literatura e historiografia de um tempo, né, um certo discurso que está na literatura, que está em vários trabalhos brasileiros, de que ela provocou a harmonia, né, seria o fato Sim. da harmonia e da miscigenação brasileira, enfim. Então, é interessante que a Lélia Gonzalez, né, ela vai falar da violência da escravidão sobre os corpos das mulheres, mas ela também vai ressignificar o papel da própria mãe preta, né, que seria essa que está alimentando os filhos do patriarcado, da classe senhorial. Aí ela cria um termo, né, o pretuguês, dizendo que através das mães pretas, para além dessa harmonia, essa suposta harmonia racial brasileira, ela também conseguiu introduzir uma africanidade dentro da própria cultura e da sociedade brasileira, e nesse caso da língua, a partir das palavras que ela falava, enfim. Então, acho importante a gente pensar, né, quando a gente pensa nessas lutas feministas que foram importantes para pensar na autonomia dos corpos femininos, mas também a gente tem que pensar que existem diferenças, e aí, como eu citei esse exemplo, né, na hora do cuidado obstétrico, no acesso ao hospital e na própria mortalidade que a gente vê, né, do genocídio da população negra. E aí, para finalizar, eu acho assim, né, com essas duas questões que eu falei, a gente tem vivido semanas assim que a gente bem pesadas, né? Por exemplo, da menina de 10 anos que foi estuprada, e de todo o debate em cima do aborto, né? E pessoas que foram para frente do hospital serem contrárias ao aborto, enfim. Então, algumas, né, imagens e peças do que eram as feministas, que são mulheres, aí vou botar muitas aspas, viu? Mas são os termos usados, masculinizadas, que são abortistas, enfim, voltam agora com força total. E eu acho que isso traz um distanciamento para algumas pessoas que, inclusive, até, né,
que não tem, né, não tem essa discussão, digamos, teórica da coisa que a gente está tendo aqui, mas tem uma prática de, 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 que a gente pode chamar feminista, numa comunidade feminina, enfim, mas que ser feminista fica associado a ser abortista, a odiar os homens, enfim, sabe, com essa... Claro que teriam mais questões para a gente dizer, mas eu acho que se a gente for pensar nesse cenário, nesse triste, terrível cenário que a gente vive e tem vivido nas últimas semanas, acho que essas questões elas acabam afastando algumas mulheres enfim. Acho que eu acho que já falei muito, né? Já passei um pouco do tempo. Não, tá ótimo, professora. Muito, muito obrigada pela sua contribuição. Muito obrigada mesmo. Mais uma vez, viu? O convite aqui. E de poder ver vocês assim, né? À distância. Longe, né? Tá certo. Muito obrigada, professora. Até a próxima. Vou convidar agora Gisélia. Esperando a Gisélia falar. Olá, boa tarde. Olá, tarde, meu bem. Como é que você tá? Estou bem, graças a Deus. E vocês? E você, Mari? Bem, obrigada, viu, pelo convite. Então, eu estou... Primeira mulher, calma. Deixa eu só falar uma coisa. Eu tenho um problema com meu celular, não sei se ele está bem encaixado. Porque eu não vejo, tá? Eu não consigo me enxergar. Eu devo ser memória cheia. Mas vamos lá. Então, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todas as pessoas. Boa tarde, Gi. Gisélia Cruz é mestra em Educação e Contemporaneidade, formou-se agorinha, defendeu agora a dissertação. Ela possui licenciatura e bacharelado, licenciatura em História e bacharelado em Teologia. É especialista em Educação de Jovens e Adultos e em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígenas. Ela desenvolve pesquisa sobre diáspora africana no Brasil e protestantismo afro-brasileiro. Além disso, é coordenadora executiva do CUS, Coletivo Negro Evangélico. Então, Gi, eu tenho alguns questionamentos para você. Vou logo começar com algumas bombinhas de leve. Porque eu vou fazer o primeiro questionamento e aí sinta-se à vontade. Tá. Assim, quem como eu acompanha seu trabalho sabe que você tem um discurso muito voltado para a defesa das mulheres, né? E você é, ao mesmo tempo, uma mulher negra evangélica. Eu queria saber como é que você é vista dentro desses espaços cristãos protestantes por pessoas que talvez não tenham o mesmo posicionamento que você, mas ainda assim comungam de uma mesma fé. Enfim, eu queria saber como é que isso é interpretado pelas pessoas, né? Então, as pessoas, de início, quem me conhece de muito tempo, de muitos anos, não se assustam comigo, não. Então, como eu tenho muitos anos de igreja, e então todas as lideranças me conhecem, sabem quem é Gisélia Cruz. Quando eu fiz o meu curso de teologia, as pessoas já achavam estranho. Em princípio, um curso masculino, né, voltado para homens, e mais porque tem essa mulher negra com posicionamento. Então, eu acredito que por ser essa mulher preta, eu já venho com essas marcas, esses questionamentos já no meu corpo, sabe? O meu corpo é uma leitura. Então, eu estou aqui, o meu corpo sempre trouxe essa leitura de mulher preta. E mesmo na igreja, as pessoas já sabiam ler esse corpo. E eu não estava muito preocupada com a leitura que faziam. Eu nunca estive muito preocupada com relação a isso. Então, a minha vivência dentro da igreja sempre foi muito pacífica, eu vou dizer assim. Eu não sei se as pessoas tinham um certo medo de se aproximar para saber o que você está escrevendo com o seu corpo, né? O que você está falando aí? Eu acho que as pessoas
tinha uma certa, né? Ainda tem um certo receio de me perguntar, não sei por quê. Eu não sei por quê, mas eu continuo na igreja, continuo firme na minha fé em Jesus, e sempre fazendo essa leitura de uma teologia negra, de uma teologia feminista negra. Então a gente vai aí fazendo essas leituras e respondendo com lives, com corpo, né, com posicionamentos, e dizer assim, eu não só falo desse lugar, eu também faço parte da coordenação do Fórum Nacional de Mulheres Negras, e como detalhe, eu tenho uma fala também, Mari, muito forte com relação à juventude negra. Certamente por ser mulher preta, então eu tenho uma preocupação muito grande com o extermínio da juventude negra. E a gente tem essa preocupação com esses jovens negros, com os quais eu trabalho há muito tempo, e porque nós temos esse racismo perverso que vai destruindo essa juventude negra. Então, essa é a minha fala. Eu espero ter respondido. Eu estava com uma pergunta preparada aqui, estou ainda, mas sua fala me puxou uma coisa. Esse distanciamento da igreja das questões sociais. Eu vejo, assim, por experiência das pessoas que estão à minha volta, que são protestantes, um discurso muito que o que é do mundo não me importa. O que é relacionado à sociedade, eu não tenho essa ligação. Então, isso entra em vários âmbitos. Tanto no âmbito, quando se fala disso, do genocídio da juventude negra, parece que essas pessoas estão alheias, por mais que sejam pessoas negras e morem na periferia, estejam vivenciando esse processo do genocídio, elas parece que estão alheias, parece que o que diz respeito ao mundo é uma coisa completamente à parte, que ela vai viver ainda em outro plano, que ela não está aqui nesse momento. E eu queria que você discutisse um pouco sobre isso, né? Sobre essa separação, essa dicotomia, o que é o mundo, o que é a igreja. Então, se eu sou da igreja, eu não posso me envolver com as questões mundanas, digamos assim. Bom, a gente vai pensar, Mari, a partir... sim, Paz do Senhor. Gente, tem um bocado de crente aí me acompanhando agora, viu, Mari? Tem aí o irmão Joel, mas assim, a Paz do Senhor, irmã Gisélia Paz, tem a Hilda Tingoretti, a Hilda Airosa, não se percebe implicadas. Tem vários crentes aí agora acompanhando aí essa live, né? Muito obrigada, gente. Então, vamos lá. Irmão Joel Elber, que é aí um batista, né? Eu sou batista. Vamos pensar em uma hermenêutica. Uma hermenêutica que a gente vai chamar um pouco de duvidosa, porque quando você pensa, quando pensamos na Bíblia, você traz uma cultura patriarcal e branca, eurocêntrica. E esse homem branco que vai sempre trazer a questão de ser vitorioso, ou a mulher branca como vitoriosa. Eu até fiz um questionamento essa semana a uma determinada pessoa. Por que Deus teria sempre vida longa e prosperidade para os brancos e não para a população negra? Então nós vamos ter aí uma Bíblia lida e interpretada a partir do olhar desse homem branco. Não é? E aí ele vai trazer, e que você deu a lida, né? Foi a revisora no sentido da minha dissertação. Gente, eu conheci Mari assim, viu? Fui indicada, indicaram o nome dela e agora, eu já estou aqui fazendo uma live com Mari. Que massa! Então eu trago isso na minha dissertação de mestrado quando eu pesquisei uma igreja fundada por negros. Quando é que na história dos batistas isso terá um lugar? De que a população negra, por discordar de uma teologia branca, eurocêntrica, essa hermenêutica, criou a sua própria igreja. Na historiografia dos batistas do Brasil, isso tem que constar. Então, por que existe essa dicotomia? Porque é proposital. É proposital dessa teologia branca dizer que tudo é do mundo. Que mundo é? Qual é o mundo perfeito? É o mundo do homem branco? Da mulher branca? E aí eu trago aqui
passagens bíblicas, por exemplo, como mulher negra. Eu vou trazer aqui a passagem de Agar. Agar, que se encontra lá em Gênesis, no capítulo 16, de 1 a 15, vai falar da história de Agar, uma mulher escravizada que sofreu uma questão de violência sexual, depois abuso, engravidou de Ismael, sofreu a questão da violência moral, porque Sara manda essa mulher embora, não é? E aí Deus tem uma relação pessoal com Agar. O anjo do Senhor fala com Agar. Mas essa mulher não é trazida como um exemplo de mãe solo, como uma mulher que esteve ali, né? A senhora dela se aborreceu com ela e mandou dispensá-la. Agar era uma mulher negra, certo? E me sinto contemplada por ser essa mulher negra e mãe solo. Salvador, 54% das famílias são chefiadas por mulheres. Eu vou encontrar exemplo de mulheres chefes de família na Bíblia? Vou. Mas esse homem branco, triunfante, que passa, né, essa hermenêutica não traz Agar como essa mãe solo. E que Deus sempre esteve ali ao lado de Agar. Vou trazer também a rainha de Sabá, que está ali no primeiro livro de Reis, no capítulo 10. Uma mulher rica, próspera, uma estadista. Essa teologia branca não traz essa mulher como uma mulher africana, assim como Agar. Certo? Como a própria Sara. Mas porque aí você tem uma questão de classe. Mas eu vou trazer entre Sara e Agar. Mas eu quero trazer numa perspectiva aqui de dizer assim, olha, Agar era uma mãe solo. Mas existe essa dicotomia. A família perfeita a gente está vendo aí, desde 2019, quando essa família perfeita assumiu o poder, o que Deus está fazendo nesse país. Mostrando a podridão dessa família perfeita. E agora, essa semana, mais ainda, né? Como essa família perfeita evangélica, né, traz. Então, é proposital haver esse discurso. E aí, rapidamente, Mari, eu vou sempre mesclando entre Bíblia e também as minhas leituras. No livro Mulher, Raça e Classe, da nossa magnífica Angela Davis, ela vai dizer o seguinte, olha, milhões de pessoas, especialmente as mulheres, foram convencidas de que a emancipação era a vinda do Senhor. Era a realização da profecia e da lenda. Era a aurora do ouro após 1000 anos de grilhões. Então, era tudo de milagroso, perfeito e promissor. Ou seja, essa mulher, sobretudo essa mulher negra, a mulher negra, no caso aqui, está falando de uma afro-estadunidense, ela só ia ter tudo, a libertação, a emancipação, com a vinda do Senhor. Era isso, e é isso que se prega nas igrejas evangélicas. Que a nossa vida, por uma questão de fé, eu sei que a minha vida está salva em Jesus. É a minha fé. E a gente vai aprender a respeitar o sagrado do outro e da outra. Certo? Sim. Mas, para essa teologia que é pregada, e sobretudo essa teologia da prosperidade aqui no Brasil, a prosperidade, a emancipação e a bênção do Senhor só está para o homem branco e a mulher branca. E para essa mulher negra que perde seus filhos, que, como foi falado aqui na questão da mortalidade materna, cadê Deus que não abençoe essa mulher também? Então é proposital. Gi, tem uma pergunta aqui do chat de Igor Miron, que ele fala: como as igrejas neopentecostais ou pentecostais podem ser lidas como algo do povo preto, vide que são as suas maiorias nas periferias, e sua relação com as noções conservadoras que elas detêm sobre os corpos? Como é que isso pode ser relacionado, né? E partindo disso também, dessa pergunta, eu vou inserir uma outra, que é falando sobre justamente a entrada desses grupos neopentecostais, em especial, nas lideranças políticas, né? E aí eu queria discutir, que você falasse um pouco sobre essa questão da educação sexual. Como esses grupos fazem lobby no Congresso, enfim, fazem campanhas contra a educação sexual. Por que tem essa aversão à educação sexual, sendo que comprovadamente é uma das formas de se diminuir o abuso sexual dentro das famílias, especialmente aos menores, né? Pronto, vamos lá.
questão de tempo. Com relação à pergunta, nós temos sim. Tem um livro chamado A Religião Mais Negra do Brasil, que vai mostrar um livro muito bom, desde 2006 que tem esse livro, já tem uma segunda edição. Então, assim, você vai ter a preferência da população negra pelas religiões pentecostais. Primeiro, pentecostais, porque elas surgem a partir de 1910 aqui no Brasil, tá certo? E as neopentecostais são a partir de 1970, do século passado. Então, a população negra vai se identificar com a questão pentecostal justamente por causa do corpo, por causa dessa memória ancestral, não é? A cosmovisão. Então, você vai ter ali toda uma questão do falar em línguas. São as mulheres negras ali com seus corpos falando. Tanto que as igrejas históricas não gostam muito. Porque você vai ter esse giro, você vai ter todo um movimento de corpo com as igrejas pentecostais. E as pentecostais também, mas as pentecostais a gente sabe que surgem a partir, né, de um projeto político de poder. É extremamente importante que a gente tenha isso pautado, porque essas igrejas neopentecostais, seja Universal, Renascer e todas essas outras, Internacional da Graça, sabe? Essas igrejas elas surgem a partir de um projeto político de poder e observem quem está no poder hoje apoiando esse governo. Essas igrejas, essas lideranças. E são essas lideranças que estão caladas, olha aí, diante de 116 mil mortes por causa da Covid. E são homens e homens brancos. E já respondendo, homens e mulheres brancos. Então você tem aí um racismo religioso, né? E quando a gente vai trazer agora com relação à educação sexual, é esse mesmo grupo que vai lá, que inventa a mamadeira, né? O kit gay, a mamadeira de piroca. É esse mesmo grupo. Porque esse é o mesmo homem branco querendo dominar os nossos corpos. Porque são eles também que praticam a violência. Ou apoiam essa violência. Alienante exatamente a Hilda, a professora Hilda. Então, assim, nós temos esse grupo que está aí no poder agora, que não chora em momento algum. Então, soltaram uma nota com relação ao estupro daquela menina de 10 anos. Eu ouvi um termo que já tinha, e aí me trouxe novamente, o que os fundamentalistas religiosos fizeram ali foi um estupro coletivo para com a menina. Revitimizaram a menina, né? Então você também não viu esse grupo que está aí no poder soltando uma nota em favor da família. Não. Então nós temos esse grupo que, ainda que seja esse grupo que essas igrejas neopentecostais que estão nas periferias, nós vamos entender que elas estão também, eu não estou falando da fé das pessoas, mas falo numa perspectiva política de poder, porque ali também tem um controle de corpos. É um projeto para controlar corpos. E quando não controla meu corpo, quando não controla o corpo de outras mulheres negras evangélicas, que agora existem vários movimentos aí, que estão surgindo, vários grupos, teologia negra, eles também não gostam. E aí começam a querer nos desqualificar. Respondi? Respondeu super, ainda respondeu essa última pergunta que eu ia fazer, justamente como você viu a repercussão do caso da menina de 10 anos dentro das comunidades cristãs. E Você já respondeu essa pergunta, né? E uma coisa que me chamou muita atenção foi justamente o fato da menina primeiro, né? Eu acho que, no geral, no Brasil, nos últimos anos, a gente se acostumou a ver esse posicionamento mais radical a partir da igreja evangélica, alguns ramos da igreja evangélica. E quando foi um ramo da igreja católica, que no Brasil já está uma coisa mais como se católico fosse não fosse uma pessoa de uma igreja, mas fosse o cidadão comum, o cidadão padrão, foi chocante, assim, para muitas pessoas o fato tanto que muita gente ainda acha que foram grupos evangélicos que foram para a porta da igreja, não, foram grupos fundamentalistas católicos. Como é que você vê essa questão? Como é que essa situação foi recebida? E justamente também o que eu ia perguntar era a respeito de por que
o incômodo maior com o aborto do que Sim. com o aborto. Veja bem, você tem a hipocrisia. Existe a hipocrisia. Ontem à tarde, estava ali o relato de uma moça evangélica, vou trazer aqui, que foi, e ela trouxe um relato, né, que ela foi assediada sexualmente por um pastor, né? E, gente, até me coloquei, eu estou aqui, sou do movimento de mulheres, porque o que eles não querem é que, esse negócio de feminismo, as mulheres querem tomar lugar de homem, eu não quero tomar lugar de homem nenhum. Vou logo dizer, eu não troco botijão de gás, eu não troco lâmpada. Eu amo quando o homem abre porta de carro para mim, eu acho isso extremamente romântico. Eu sou uma mulher romântica, entende? Então, e procuram nos desqualificar. E uma pessoa dessa, e aí a gente traz esses fundamentalistas, porque essa mulher, essa criança vai ficar desamparada dentro da igreja. A moça disse ontem, quando ela foi comentar com uma missionária e uma pastora, sabe o que essas mulheres disseram? Reproduzindo um discurso machista? Deixa isso para lá. Olha, a corda sempre quebra para o lado mais fraco. Não se preocupe com isso, não. Deus já jogou isso no mar do esquecimento. Esse é o discurso hipócrita dentro da igreja. E quando você. E o que eles não querem que seja criada uma rede de solidariedade e dizer para essa moça, essa irmã, vá para a delegacia, vamos para a delegacia da queixa desse vagabundo. Falei, né? A pessoa fica nervosa. Mas a pessoa fica, né? Então, assim, como é? Tem que dar queixa desse criminoso. Se for uma mulher, dessa criminosa. Porque tem mulheres também que aliciam crianças, né? Meninos e meninas, enfim. Tem que dar queixa. For um abusador, é justiça. Eu vou orar para que Deus faça justiça. Mas esse homem, esse patriarcado, esse androcentrismo, eu sei que tem uma questão de tempo aí, do Instagram, a igreja, e aí a gente vai falar bem rápido, a igreja tem um detalhe, o culto todo, você tem uma estrutura patriarcal e androcêntrica. O nosso grande problema é esse androcentrismo. Eu já participando de um culto domingo, onde o culto foi todo para o masculino. Meus irmãos, nós estamos aqui porque Deus, quando criou o homem, e aí você não traz essa mulher nesse discurso, nesse culto, o feminino não vem. Então, esse homem se acha no direito, né, de violentar, porque o culto é androcêntrico. É esse homem que é o centro de tudo. E alguém vem dizer assim, não, mas você tem aí... gente, tem um termo que eu sempre esqueço. É como se fosse maioria. Meu amor, a maioria na igreja somos nós mulheres. Quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou o homem e a mulher, esse homem como coroa da criação, nas traduções aí, o que é que vai acontecer? Ele se acha no poder, no direito de sair violentando. Então, para que educação? Para que instrumentalizar essa menina e esse menino? Não deixa tocar no seu corpo. Não deixe. Se tocar no seu corpo, fale para a tia, né? Fale. Eles não querem que isso aconteça. Inclusive certas ministras. Por que isso? Porque você vai dar direito a esse homem. Quando essa irmã que foi assediada sexualmente não foi à delegacia, ela trouxe vários versículos bíblicos, mas ela não procurou a Dean. Espiritualizou. Não, que no nome dessa pessoa. E aí tem uma rede de apoio para dizer assim, irmã, eu estou aqui com você. Vamos lá na delegacia agora. Porque assim, ela disse que esse homem fez com ela e mais 10 mulheres. Esse homem não tem que ser denunciado, é um criminoso. Mas esse patriarcado e androcentrismo acoberta esse homem. Vamos, Mari. Eu queria finalizar a live. Muito obrigada, Gê. Muito obrigada, professora Juliana Barreto também. Muito obrigada pela temática. Lembrando que Gissélia sempre faz lives no Instagram dela. E que semana que vem teremos mais uma live no projeto. E aí, qual é a sua história? Muito obrigada pela participação de vocês durante todo esse tempo. Obrigada, Gi, pelas suas palavras. Obrigada a você. Tchau, tchau. Estamos aqui, Gissélia Cruz. Lá, é só me procurar. Beijo, boa tarde. Obrigada, gente. Boa tarde. Tchau, tchau.